Você já teve algum sonho estranho? Eu, por exemplo, toda noite que eu acordo, eu fico pensando no que eu sonhei e tentando achar significados para aquilo que aconteceu. É provável que você também faça a mesma coisa e fique pensando sobre o significado dos seus sonhos. Sonhar com gatos significa más notícias? Ou se eu sonhei com uma cobra, eu preciso ficar de olho nas minhas amizades? Será que algum sonho pode finalmente me dar uma pista para ganhar na Mega Sena e ganhar milhões de dinheiro? O filme Duna, parte 1, começa com a seguinte frase: sonhos são mensagens das profundezas. Embora a frase não esteja no livro, ela mostra como a ideia de que os sonhos guardam segredos está presente na nossa cultura. Será mesmo? Yes Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos da psicologia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um mito bastante interessante, os sonhos e os seus significados simbólicos. Eu sou a Giovana. Eu sou a Lívia. Eu sou o Thiago. E sejam muito bem-vindos ao Yes Science! Yes Science! Então, gente, dormiram bem essa noite? Tiveram algum sonho interessante aí que a gente pode pensar sobre ele e tentar decifrar? O assunto de hoje desperta bastante interesse, né? Na humanidade, isso tem surgido há milhares de anos, talvez até mesmo milhões. A importância dos sonhos, né, vem dos líderes espirituais em muitas sociedades, especialmente aquelas tradicionais. E é provável que tenha registro de sonhos até mesmo nas pinturas rupestres. Você sabia que a maior concentração de pinturas rupestres do planeta inteiro fica no Brasil? Na Serra da Capivara, no estado do Piauí, é onde a gente encontra uma grande concentração delas. Essa importância fica evidente em registros, principalmente de outras civilizações, como a Grécia e o Egito. Nelas, o sonho era compreendido como mensagens divinas que auxiliavam as pessoas a tomarem decisões importantes, tanto do ponto individual quanto do ponto de vista coletivo. Na psicologia, quando a gente pensa em sonho, a gente lembra muito do Freud. É a Lívia, que gosta um pouco mais, vai explicar pra gente um pouco da visão dele. Então, quando a gente pensa no quesito sonho, como o Thiago disse, e em relação com a psicologia, a gente acaba associando ao Freud, o pai da psicanálise, porque em 1900 ele publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Então ele traz que essa questão dos sonhos, né, é uma manifestação do seu inconsciente, ou seja, dos seus desejos não satisfeitos. Então, através de um método psicanalítico, através da associação livre, da conversa, da clínica psicanalítica, é possível a gente acessar esse conteúdo do inconsciente que é manifestado no sonho. Assim, o significado dos sonhos não está no seu conteúdo concreto ou na descrição simples do que foi sonhado. É necessário, através de uma clínica psicanalítica, interpretar a partir da história e da vivência da pessoa. Isso quer dizer que não há uma relação universal entre os sonhos. Então, se eu sonhei com uma cobra, não é o mesmo significado do que se o Thiago sonhou com uma cobra. Tudo isso tem a ver com as nossas histórias e com os nossos eventos passados. Mas acaba que com essa leitura não muito adequada das obras do Freud, acabou gerando uma verdadeira indústria da interpretação dos sonhos. Então, assim, quem nunca viu vários livros, várias questões na internet falando, se você sonhou com determinada coisa, significa tal coisa, algo muito fechado, tirando toda essa questão da história passada da pessoa. Então, tem até um exemplo no sentido de que você sonhar com o tamanduá significa que você encontrará pessoas novas que vão boicotar os seus serviços na escola e no trabalho. Então, a gente percebe que essa questão de trazer o sonho para todo mundo poder interpretar o sonho acabou criando uma regra que desconsidera toda essa questão da psicanálise de interpretar de acordo com a vivência da pessoa. Além de você ficar impressionado com o significado do sonho, também me surpreende essa questão do conteúdo. Alguém aqui já sonhou com o tamanduá? Por mais que a gente pode questionar alguns pontos da teoria freudiana sobre os sonhos, ela tem uma virtude fundamental, que é indicar a base orgânica para os sonhos. Isto é, que os sonhos eles vão surgir a partir do funcionamento cerebral, tal como o Walker propôs na sua pesquisa. Assim, nas últimas décadas, especialmente com o avanço tecnológico para o registro da atividade cerebral, a gente começou a entender melhor o que acontece enquanto a gente sonha. Enquanto a gente está dormindo, acontecem dois padrões bem diferentes da atividade cerebral. Um deles é chamado de sono não REM e o outro é chamado de sono REM. Essa é uma divisão bastante simplificada, né? E, na verdade, tem muito mais detalhes. Mas, para o nosso objetivo aqui, essa divisão já é o suficiente.
Então vamos aprofundar mais um pouco no que significa esse sono REM e não REM. Esse REM vem de uma sigla em inglês, que em português traduzido, fica como movimento rápido dos olhos. Então no sono não REM, a gente não encontra esse padrão movimentar dos olhos, enquanto no sono REM a gente encontra. E é possível a gente observar esse movimento rápido dos olhos, mesmo com a pessoa com os olhos fechados, É possível ver o movimento das pálpebras. Então, a gente pode até ver mesmo isso em alguns pets, Talvez você que tem algum cachorro ou gato em casa, você consiga observar esse padrão nele enquanto ele estiver dormindo. E é provável que quando você observe isso, tem alguma chance dele estar sonhando. Durante a noite, o sono não REM e o sono REM vão se alternar em algumas vezes, em um ciclo. Então, um ciclo completo de sono vai ter a parte não REM e a parte REM. E dura em torno de 1h30, 1h40. E durante uma noite completa de sono, isso vai se repetir de 4 a 6 vezes por noite. A grande maioria dos sonhos vai ocorrer nessa fase do sono REM. Então, por isso que quando a gente observa esse movimento dos olhos, é possível que a pessoa ou os animais estejam sonhando. E uma fase muito parecida do sono REM é observada em pássaros, répteis e polvos, mas só nos mamíferos que ela dura o suficiente para gerar essa sequência de imagens que a gente entende como sonhos. Legal, né? Mas o que acontece no nosso cérebro na fase do sono REM? Os estudos mostram que há uma maior atividade em áreas relacionadas à percepção visual complexa, ao movimento, à memória autobiográfica e às emoções. Em áreas que processam informação emocional, elas ficam 30% mais ativas durante o sono REM do que quando estamos acordados, de acordo com uma pesquisa de Walker de 2017. Essa ativação nos ajuda a pensar sobre o conteúdo e a função dos sonhos. Para Freud, parte dos conteúdos oníricos, ou seja, parte dessa questão dos sonhos, estava associado a experiências recentes do indivíduo, o que a gente acaba falando na psicanálise, chamando como os restos diurnos ou resíduos do dia. Você já deve ter percebido que algum dia você viveu algo e quando você foi dormir, você acabou sonhando com algo muito parecido. E isso é super comum. A gente já falou da importância das emoções para os nossos sonhos. Quando a gente está na fase do sono REM, uma substância ligada ao estresse praticamente desaparece de nosso cérebro. Ela se chama noradrenalina. Nós falamos há pouco que no sono REM também as áreas ligadas à emoção e à memória também ficam mais ativas, certo? Isso nos dá uma pista de que durante os nossos sonhos pode acabar acontecendo o armazenamento de informações de conteúdo emocional, mas sem a noradrenalina presente, ou seja, esse hormônio da questão das reações de estresse. Assim, os sonhos durante a fase REM são importantes para lembrar os eventos importantes e valiosos da nossa vida, diminuindo a carga emocional desagradável dessas memórias, como Walker fala em uma pesquisa de 2018. E tem alguns estudos que vão testar essa hipótese, Para quem tiver mais curioso, pode pesquisar nas referências do Cartwright em 2010, que ele fez o seguinte estudo, Tiveram pacientes que passaram por eventos traumáticos, alguns sonharam com eles, outros não sonharam. E aqueles pacientes que sonharam com esses eventos traumáticos apresentaram uma memória clínica muito mais rápida em comparação com aqueles que não sonharam. Para quem tiver interesse também nessa questão das experiências traumáticas, a gente tem um outro episódio na segunda temporada sobre isso. Então, já que esses pacientes que sonharam com o evento traumático tiveram uma melhora, a gente pode pensar que a fase do sono REM ajudou a elaborar essas experiências, porque elas ficam na memória, elas foram preservadas na memória, só que com a carga emocional, a intensidade das emoções bem menor do que a original. Então, meio que aquela memória fica preservada sem ter aquela carga muito forte que nem é durante a experiência do trauma. Então a gente pode até pensar naquela frase famosa que diz que o tempo cura tudo, Pode ser um pouco de verdade se a gente falar, no tempo do sono REM. Interessante essa pesquisa, Os sonhos também parecem estar relacionados com a criatividade e com a resolução de problemas. É comum encontrar relatos de músicos indicando que sonharam com uma letra ou uma melodia. Por exemplo, Paul McCartney já deu entrevistas dizendo que escreveu Yesterday depois de um sonho. Outro exemplo bem interessante, foi do químico Mendeleev, que diz que sonhou com a tabela periódica e ajudou ele a criar a primeira versão dela. Você já teve algum sonho criativo ou que te ajudou a encontrar a solução para algum problema? Nesse contexto, mais uma vez aparece a importância da memória e do aprendizado.
Tanto a criatividade quanto a capacidade de resolução de problemas dependem das suas experiências e dos seus conhecimentos prévios. É mais provável que um grande músico, como Paul McCartney, sonhar com uma música do que uma pessoa sem contato. Eu, por exemplo, acho que eu nunca sonhei com música. Imagina eu também, que não sei nada de química, sonhar com a tabela periódica do nada. Então faz muito mais sentido um químico, né, como Mendeleev, sonhar sobre esses temas do que alguém que não domina nada na área. Sobre isso, alguns pesquisadores da Suíça já mostraram que quando a gente aprende uma tarefa nova ou há uma associação nova entre estímulos, como por exemplo, uma criança sendo alfabetizada e aprendendo a associação entre os sons e as letras, esse novo conhecimento é incorporado nos sonhos também. Além disso, se você sonha com o conteúdo aprendido, no dia seguinte, o seu desempenho naquela tarefa, ele vai melhorar. De uma maneira diferente do que é previsto, o desempenho melhor aconteceu nas pessoas que incorporaram o conteúdo no sonho do sono não REM. Então a gente falou muito da importância do sono REM, mas o sono não REM também parece ser muito importante na consolidação do aprendizado e da memória. Não tem jeito, gente, virar a noite estudando para uma prova não é a melhor estratégia para você se sair bem nela. Mas se os sonhos são tão importantes assim pra gente, não há um jeito de controlá-los? A resposta aqui é mais ou menos. Você já ouviu falar de sonho lúcido? Ele ocorre quando a pessoa fica consciente do que está sonhando. Você está sonhando, imerso naquela realidade, e de repente você percebe que está dentro de um sonho. De maneira mais popular, compreende-se o sonho lúcido como o momento em que você adquire o controle sobre o seu sonho, conseguindo inclusive manipulá-lo. O filme A Origem, de 2010, trata sobre esse assunto. Eu nunca vi o filme, mas agora eu fiquei super curiosa para poder ver. Agora que você já sabe o que é o sonho lúcido, você já teve algum? Eu já, e é uma experiência muito doida. É provável que você também já tenha tido, mas é raro que eles aconteçam com muita frequência e de maneira espontânea. Naturalmente, algumas pessoas têm mais sonhos lúcidos do que outras. Estima-se que menos de 20% da população tem sonhos lúcidos espontaneamente e com um alto grau de controle sobre os sonhos, que nem o Walker trouxe na pesquisa dele de 2021. Por ser um fenômeno relativamente incomum, mas que desperta muita curiosidade, não é difícil a gente encontrar na internet técnicas para induzir o sono lúcido. Mas fica aqui um alerta. Pesquisadores de Israel, em 2018, encontraram evidências de que o uso dessas técnicas está correlacionado positivamente com sintomas psiquiátricos graves e problemas no sono. Então, eu acho que é melhor não arriscar. Ainda no tema de sonhos lúcidos, uma pesquisa realizada aqui no Brasil em 2022, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou que a frequência dos sonhos lúcidos aumentou durante a pandemia do Covid-19. Dentre as pessoas que tinham sonhos lúcidos, a maioria delas relatou que acontecia todas as noites. Os sonhos durante a pandemia tinham conteúdos relacionados ao sofrimento mental, ao medo do contágio, e muitos deles podem ser classificados como pesadelos, com conteúdo tão desagradável e intenso que pode até mesmo despertar a pessoa. Os autores desse estudo criaram a hipótese que o elevado nível de estresse e desregulação do sono, porque eles não tinham nem hora para dormir ou para acordar, pode explicar o aumento na frequência dos sonhos lúcidos. Então, esses resultados sugerem mais uma vez o efeito terapêutico dos sonhos para a gente lidar com situações em que a gente experimenta emoções negativas extremas, como a gente já falou na pesquisa anterior. Então, nessa lógica, seja o sonho lúcido ou não, ele parece ser um bom aliado. Acabamos de mencionar o aumento de pesadelos durante a pandemia. Mas você sabia que existe o transtorno de pesadelo? Uma condição psiquiátrica que é diagnosticada a depender da frequência e da intensidade dos pesadelos. Esse diagnóstico é raro porque acaba que as pessoas compreendem que os pesadelos são uma consequência de outras dificuldades pelas quais elas estão passando. Por exemplo, a ansiedade e a depressão, que é o que diz uma pesquisa de 2019. Para além do transtorno, os pesadelos são muito mais frequentes na infância e o medo é uma emoção mais comum. Mas quais que seriam os fatores que favorecem a ocorrência de pesadelos? Então, Livian, em 2019 foi realizada uma pesquisa com 60 crianças e os seus pais para poder responder essa pergunta. Nessa pesquisa, os resultados mostraram que os níveis elevados de ansiedade, que o histórico de trauma e que a ocorrência frequente de dissociação, que é aquela sensação que a gente tem de desconexão com a realidade, foram os fatores que mais explicaram a ocorrência de pesadelo. Esse estudo, ele apresentou um dado muito importante para os profissionais da área da saúde.
Não é a frequência, mas sim a intensidade do sofrimento do pesadelo que está relacionado com outros problemas psicológicos e psiquiátricos. Por fim, a pesquisa também mostrou que o cuidado excessivo dos pais, evitando ao máximo que os filhos sejam expostos a situações leve ou moderadamente negativas, acabou resultando em conteúdos de maior ansiedade e maior medo nos pesadelos. Então, com isso, a gente pode concluir que a proteção excessiva pode prejudicar as crianças não só quando elas estão acordadas, atrapalhando o desenvolvimento de suas habilidades sociais e da capacidade de resolução de problemas, mas também vai ter reflexos durante o sono delas. Então, no episódio de hoje, até aqui a gente viu vários exemplos de como que a nossa experiência cotidiana vai afetar os nossos sonhos. Só que a gente tem que lembrar que os sonhos não vão se limitar somente à nossa experiência concreta, que a gente chama de realidade. Alguns exemplos são pacientes paraplégicos que sonham que estão andando, e alguns pacientes também com apneia do sono, dificilmente eles vão sonhar que estão sendo sufocados, com falta de ar. Então, nessa mesma direção, nessa mesma linha de raciocínio, uma pesquisa italiana mostrou que após a amputação causada por um câncer, 50% dos pacientes revelavam que os sonhos tinham algum conteúdo com um membro perdido. Então, eles ainda sonhavam que tinha um membro que foi amputado. A gente percebe que essa questão do sonho é algo super interessante, então a gente entende vários estudos envoltos disso. Inclusive, nos últimos anos, o estudo dos sonhos em pessoas com condições neurológicas, distúrbios de sono e transtornos psicológicos são muito importantes justamente por envolverem experiências consideradas pouco normais. Acaba que acontece em alguns sonhos da gente ter alucinações, vemos objetos inexistentes, ou a gente delira, acredita em coisas sem base na realidade, ou até mesmo ficamos desorientados, confusos em relação ao tempo e ao espaço. Vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso? Eu já. Sabe quando você chega da escola ou da faculdade e aí você vai tirar um cochilo e você tem a sensação que você acordou no dia seguinte, que você já perdeu a hora e que se passaram muito tempo, quando na verdade passou 30 minutos? Então, isso é super comum e acaba que acontece em relação a essas alucinações, esses delírios e essa questão de ficar desorientado, a gente vive tudo isso e acaba esquecendo quase tudo na manhã seguinte. Inclusive, hoje, gravando o episódio, a gente quase não lembrou de nenhum exemplo para trazer aqui dos nossos sonhos. Então, a gente vê que na prática a gente não lembra de quase nada disso. Para terminar, além da influência das nossas experiências sobre o sonho, a gente viu também que o contrário é verdadeiro. Os sonhos têm um impacto muito grande nas nossas vidas, mesmo que eles não tenham um significado tão misterioso, como a gente imagina todos os dias ao acordar. Dessa forma, com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, a gente pode afirmar que os sonhos não têm significados ocultos ou simbólicos universais. Esse é mais um mito popular da psicologia. Isso, inclusive, Gi, me lembrou de outra frase do filme Duna, parte 1. Sonhos rendem boas histórias, mas o que importa mesmo acontece quando estamos acordados. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de tema para novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigada e até mais.